Boa noite, irmãos. Ainda estamos mantendo o isolamento. O Conselho resolveu não reiniciar durante esta semana as nossas reuniões, esperar um pouco mais. Portanto, enquanto permanecemos assim, vamos reunir desta maneira, reúna os seus, para que nós estudemos a Escritura. Vamos entoar o cântico Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente, isto fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos orar. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor por mais esse dia. Agradecemos o privilégio que o Senhor nos tem dado de conhecermos a Tua Palavra e nela poder meditar. Agradecemos, ó Pai, as bênçãos decorrentes da salvação. Somos-te gratos por tantas bênçãos que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Queremos agradecer esta oportunidade que temos de ler a Tua Palavra e nela poder meditar. Pedimos-te que o Teu Espírito nos conceda a iluminação para que possamos compreender a Tua Palavra e sermos edificados. Abençoe-nos nesta hora, nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. O assunto que nós queremos meditar nesta noite são as características do salvo. Aquilo que a Escritura aponta que devem ser características de uma pessoa que realmente foi regenerada, transformada pela graça de Deus. O texto que nós vamos ler se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, os versos de 1 a 5. Diz assim a Escritura: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus,
o Filho de Deus? Você é salvo? Como é que você evidencia a sua salvação? Quando nós fazemos esta pergunta, algumas pessoas podem responder que são salvas porque são membros de uma igreja, são salvos porque estão envolvidos em determinados ministérios. Algumas pessoas podem pensar desta maneira. Obviamente, estas coisas, elas têm a sua razão de ser, mas quando nós olhamos para a Escritura, nós temos algumas características que são marcantes, que são essenciais na vida daqueles que são salvos. Antes, nós precisaríamos falar sobre ainda essa questão da salvação, que algumas pessoas têm alguma dificuldade em relação a este assunto. Há aqueles que entendem que nós não podemos ter nenhuma convicção enquanto estamos aqui, não podemos ter nenhuma certeza. Mas a certeza, ela é evidente por algumas razões. A primeira delas é pelo fato da fé. A fé nos dá esta convicção. A segunda coisa é porque nós estamos firmados não em nós mesmos, mas naquilo que Cristo fez e nas promessas que Ele mesmo dá de vida eterna. E a terceira razão é o que nós pretendemos verificar, são os frutos. Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar fruto mau, nem uma árvore má dar fruto bom. Assim, Jesus mesmo mostra que a evidência é o fruto. Se há, portanto, fruto, nós podemos afirmar que determinada árvore é de determinado gênero. Então, nós podemos caracterizar quando nós olhamos para o fruto. Não é, portanto, nenhuma presunção, não é, portanto, nenhuma vaidade quando nós pensamos acerca da salvação e afirmamos com convicção a certeza da salvação. Mas João, nesse livro, ele procura chamar muito a atenção para este fato. João procura argumentar, mostrando que nós precisamos ter muito cuidado com a simples profissão de fé, ou seja, declararmos que cremos em Cristo se não há nenhuma evidência desta fé. Então João procura de diversas maneiras mostrar que esta fé que nós temos salvadora, ela deve ser evidenciada. E nesse texto, portanto, nós podemos observar algumas coisas que João nos mostra, nos ensina sobre isto. Quais são, portanto, as características de uma pessoa salva? Nós podemos observar no verso de número 5, no capítulo 5, verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A primeira afirmação de João concernente à característica do salvo é que é uma pessoa nascida de Deus, ela tem uma nova vida, ela nasceu de Deus. Como é que nós podemos entender isso? Aquele que é nascido de Deus é alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo. Nascido de Deus significa que Deus lhe deu nova vida. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, Jesus falou sobre este fato. Nicodemos perguntando para Jesus, e Jesus lhe respondendo, disse-lhe que ele precisaria nascer da água e do Espírito. Esse nascimento do Espírito é exatamente essa obra que João está mencionando aqui. Esse nascimento do Espírito é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Portanto, esse nascimento de Deus não é alguma coisa que nós podemos realizar por nós mesmos.
Mas então, como alguém é nascido de Deus? João responde: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Então, João está dizendo, aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Essa pessoa é regenerada, tem nova vida, exatamente porque o Espírito Santo de Deus fez na sua vida, trouxe à sua vida esta nova vida. Ele é nascido, portanto, de Deus. Isso é resultado, obviamente, da fé em Cristo, porque é o que João declara: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Esta pessoa, portanto, tem a sua vida transformada. Ela é uma nova criatura. Nós temos uma natureza corrompida, nós temos uma natureza que se inclina para o mal e se inclina para o pecado. Por isso, esta nova vida implantada em nós é uma vida que nos inclina para Deus, é uma vida que nos inclina para fazer a vontade de Deus. Esta nova vida é uma vida, portanto, que nos leva numa outra direção. Essa nova vida nos faz, portanto, apartar de tudo aquilo que é mal, é pecaminoso, porque agora nós temos um novo direcionamento na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Exatamente por causa da natureza caída, todos nós estamos inclinados a fazer o mal. E quando nós muitas vezes fazemos o bem, o mal o contamina. Então, nós precisamos ser nascidos de Deus. Para ser nascido de Deus é preciso crer em Cristo. Isto é, crer que Jesus veio a este mundo, crer que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, arrepender-se dos seus pecados. Essa pessoa tem uma nova vida e isso faz toda a diferença. O apóstolo Paulo, ao mencionar esta nova vida, ele diz que esta pessoa agora, que nasceu de Deus, que foi gerada por Deus, ela não tem, portanto, mais prazer no pecado. Aquele que furtava, não furte mais. Então, são transformações, são mudanças que acontecem na vida daquele que é nascido de Deus. Aquele, portanto, que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, esta pessoa, portanto, é nascida de Deus. Foi exatamente o que Paulo respondeu ao carcereiro quando ele estava preso em Filipos. O carcereiro lhe perguntou o que ele precisaria fazer para ser salvo. E o apóstolo Paulo lhe respondeu: crê no Senhor Jesus. Aquele que crê, portanto, é nascido de Deus. Esta é a declaração do apóstolo João. Portanto, você, para ter a convicção da salvação, precisa começar exatamente com um novo nascimento. E aí você pode se perguntar se o Espírito Santo de Deus já gerou em você esta nova vida. Se você agora é nascido de Deus. Se você se inclina para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Se você deseja no seu coração fazer a vontade de Deus. Obviamente, alguém que age assim é porque foi nascido de Deus. Para ser nascido de Deus, você precisa crer em Cristo e na sua obra. Você já crê em Cristo? Você já o reconhece como o Senhor e Salvador da sua vida? Aquele que é nascido de Deus é aquele, portanto, que crê que Jesus é o Cristo, é aquele que foi enviado por Deus, o Messias prometido, para redimir o homem da escravidão do pecado. Você crê em Cristo? Se você ainda não crê, que você possa, nesta noite, crer em Cristo. Crer nele, porque aquele que crê nele é que é nascido do Espírito. A segunda característica que João menciona nesse texto
nós ainda podemos verificar a partir do verso 1. Então João diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ele está afirmando. E todo aquele que ama ao que o gerou, isto é, todo aquele que ama a Deus, também ama aquele que é nascido de Deus. Então, nós podemos ver que aquele que é nascido de Deus ama, portanto, aos seus irmãos. No verso de número 3, João declara: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E o que Jesus ensinou para os seus discípulos era exatamente que eles deveriam amar uns aos outros. Este é o novo mandamento ensinado por Jesus. Jesus disse aos seus discípulos que o mundo iria reconhecê-los pelo fato de amarem uns aos outros. Esta é a característica de alguém que é nascido de Deus, que foi regenerado. Ele é uma pessoa que ama os outros. Ele é uma pessoa que busca o bem dos outros. Obviamente, quando nós pensamos nesta manifestação do amor, nós precisamos entender que esse amor começa sendo manifestado dentro da nossa própria casa. Se alguém é nascido de Deus, ele ama, portanto, aos irmãos. Obviamente, ele ama aquelas pessoas que o cercam. Então, se alguém é nascido de Deus, ele começa a expressar o seu amor para com os de sua própria casa. Então, o marido crente faz isso, expressando o seu amor para com a sua esposa, os filhos fazem isto com os pais e assim sucessivamente. Então, nós podemos entender que aquela pessoa é nascido de Deus quando ela manifesta esse amor para com os seus. O apóstolo Paulo diz que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então Paulo diz que se uma pessoa não ama aquelas pessoas da sua casa, se ela não busca o bem das pessoas da sua casa, então ela está negando a sua fé. Porque esta fé daquele que é nascido de Deus, ela é manifesta através do amor, a manifestação do amor para com aqueles que o cercam. Isto quer dizer que nós procuramos pensar nas necessidades daqueles que estão próximos e procuramos supri-las. O apóstolo João, falando acerca deste fato, ele menciona que se alguém tem recursos deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade e não usa desses recursos para atender à necessidade do irmão, então o amor de Deus não está nele. Isto significa que ela não nasceu de novo, ela não foi regenerada, porque todo aquele que é regenerado, ele deve, portanto, expressar isso amando os seus irmãos. Esse amor também é expresso no exercício dos dons que nós recebemos. Quando nós utilizamos os dons que Deus nos tem dado para a edificação do corpo de Cristo, para auxiliar outros irmãos no crescimento da fé. Então, quando utilizamos os dons desta maneira para a edificação dos outros, então nós estamos demonstrando que amamos de fato os nossos irmãos. Por isso não podemos negligenciar o uso dos dons que Deus nos tem dado para a edificação de outros, exatamente porque eles nos são dados para esta função. E aquele, portanto, que é nascido de Deus, ele ama os seus irmãos. E tem o desejo, portanto, de vê-los progredir espiritualmente. Por isso, acho que há muita dificuldade para aqueles
que pensam em viver a sua fé isoladamente, sem estarem envolvidos com outros irmãos. Como eles vão manifestar para outros irmãos esse amor, contribuindo para a sua edificação? Por isso, se você é nascido de Deus, se você é regenerado, então você tem que evidenciar através do amor para com aqueles que lhe são próximos, do amor para com os irmãos. Esta é a característica, portanto, apresentada por João. A outra característica que João apresenta é que aquele que é salvo, aquele que é nascido de Deus, ele ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Então João diz isso: aquele que é nascido de Deus guarda os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Se alguém, portanto, é salvo, é nascido de novo, então ele vai guardar os mandamentos, ele vai desejar fazer a vontade de Deus, ele vai desejar ouvir o Evangelho para praticá-lo, ele vai desejar ouvir a palavra de Deus para obedecê-lo. Então João está dizendo que esta é uma característica de alguém que de fato foi nascido de Deus. Esta pessoa, portanto, tem um apreço pela palavra de Deus. Essa pessoa, portanto, tem o desejo de conhecer a vontade de Deus para praticá-la, para fazer aquilo que o Senhor ordena na sua palavra. João diz que aqueles que são assim, eles não acham os mandamentos penosos, como ele declara. Então, ele não vê dificuldade em guardar esses mandamentos. É bem verdade que muitas das exigências do Evangelho, quando nós olhamos para elas pensando somente na nossa capacidade em fazê-las, em cumpri-las, nós vamos verificar, vamos constatar que de fato nós não podemos e não conseguimos por nós mesmos fazer muitas coisas. Mas o que acontece na vida de uma pessoa que é salva? Todas as vezes que ele é confrontado com o mandamento, com a palavra de Deus, ele não se recusa em fazer. Pelo contrário, ele reconhece que não está praticando, ele confessa e busca, portanto, mudar de atitude, mudar a sua posição. Se ele, portanto, não está fazendo alguma coisa que a palavra de Deus lhe ordena, então ele vai se arrepender disto e vai tomar uma nova medida em relação a esta situação. E vai pedir para que o Senhor lhe conceda a graça para cumprir, para poder realizar aquilo que é a vontade dele. Portanto, você tem se preocupado em guardar a palavra de Deus? A palavra de Deus tem sido importante para você? O Salmo de número 1 é um salmo onde o salmista procura mostrar que aquele homem que é bem-aventurado, ele procura andar de acordo com a palavra de Deus, ele procura fazer a vontade de Deus. E assim é a descrição que João faz. Uma pessoa nascida de novo, uma pessoa regenerada, uma pessoa que foi salva, é uma pessoa que tem um desejo profundo de guardar a palavra de Deus e de praticá-la na sua vida. Estas são, portanto, as características de uma pessoa que é salva, de uma pessoa que um dia foi regenerada, alcançada pela graça de Deus. Por isso, este é o momento para que você pense acerca disto. A questão não é se você frequenta alguma igreja, se você tem uma denominação. O texto é muito claro em dizer que a característica principal, inicial, é de alguém que foi nascido de Deus. Esta é a característica de uma pessoa que é salva.
isto é, o Espírito a regenerou. Ela crê em Cristo como aquele que foi enviado por Deus, crê na obra de Cristo. Uma pessoa que é nascida de novo, que é salva, é uma pessoa que demonstra isso através do amor para com os outros, que demonstra o seu amor para com os irmãos, que demonstra o seu amor dentro da sua própria casa. Isto é evidência de que alguém, de fato, foi salvo. E também que guarda os mandamentos, que procura guardar a palavra de Deus. Você tem essas características? Você tem desejado de todo o seu coração guardar a palavra de Deus? Fazer a sua vontade? Se você ainda não tem, então você precisa entender que ainda não foi salvo. E para que você seja salvo, você precisa crer em Cristo. Para você crer em Cristo, você deve pedir a Deus que lhe conceda fé salvadora, para que você possa crer nele, para que você possa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus possa estar abençoando ricamente a cada um de nós, que nós possamos evidenciar nas nossas vidas a realidade da nossa salvação. Que Deus esteja assim nos abençoando para que possamos demonstrar aquilo que foi a obra realizada pelo seu Espírito em nós. Vamos entoar o hino de número 105, A Certeza do Crente. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque um dia o Senhor Jesus, através da palavra do Evangelho, nos alcançou. Damos-te graças porque o Teu Espírito
iluminou as nossas mentes e corações para compreendermos o Evangelho, para que pudéssemos crer em Cristo como Senhor e Salvador. Agora que temos esta realidade, pedimos ao Senhor que nos conceda a Tua graça para que possamos evidenciar isso de maneira clara e que o nosso testemunho possa demonstrar que um dia fomos alcançados pelo Senhor. E se alguém ainda não foi, que possa nesta noite buscar o Senhor enquanto há tempo, para assim receber esta nova vida que o Teu Espírito produz em nós. Abençoe ricamente as nossas vidas, é a nossa oração agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.